espírita que dá a você informações, orientações, dá muito daquilo que a doutrina espírita tem de riqueza. E hoje, como sempre, um convidado especial. Trata-se do nosso querido amigo, querido irmão, Américo Luiz Sucena de Almeida. Gostaria que você contasse rapidamente como foi o começo dessa ideia, como surgiu isso em você. O Projeto Imagem começou em 1994 e soubemos de uma iniciativa semelhante em 74, 20 anos antes. Quando fomos tomar contato com esse trabalho, realizado por Aldrovando Góes Ribeiro e Misael Garbim, não conseguimos encontrar mais as imagens que eles começaram a produzir desde 64. Ah, eles produziam então? Eles produziam slides com desenhos e um texto em áudio gravado e distribuíam um filme com uma fita cassete. Quando fomos tentar esse material, comprar esse material, o projeto já não existia, já tinha sido abandonado por alguma razão que desconhecemos. E ficou então essa semente. E em 94 encontramos um primeiro desenhista que pudesse fazer ilustrações de livros, dos livros espíritas, e com predominância da obra de Francisco Cândido Xavier, da lavra de André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira e por aí afora. Sim, aí então você, com essa frustração inicial, teve o sonho de converter aquilo que foi uma coisa muito bonita, mas parece que eram palestras, não era que eles faziam? Isso, eram palestras com imagens que retratavam temas da doutrina espírita ou histórias infantis e juvenis. Certo. E a nossa ideia era um pouco diferente, mas essa semente foi importante para iniciarmos o projeto Imagem. Sim, aí você, como disse, encontrou um desenhista para poder... você faz então como? Você manda o livro para o desenhista tem que ler o livro e inventar da cabeça dele? Como que é isso? Então, nós fazemos uma leitura detalhada de cada livro e vamos anotando um resumo, que será também fornecido como texto roteiro, para que a pessoa, depois de ter lido o livro pelo menos uma vez, possa fazer as palestras sem recorrer ao livro todo, e sim a um resumo, lembrando de datas, lembrando de nomes dos personagens. E depois detalhamos cada cena que deve ser desenhada. Então, esse detalhamento e mais o texto é que vai para o desenhista, para ele conceber a imagem que será usada. Que livros você poderia já dizer que estão já no projeto Imagem? Então, da obra de Francisco Cândido Xavier, as obras de André Luiz, Nosso Lar, o Mensageiros, Domínios da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua e Entre a Terra e o Céu. E 2 episódios de 2 livros, outros que não foram feitos inteiramente. Dos Mensageiros, ou do Missionários, o episódio da reencarnação de Sigismundo, que contempla apenas 3 capítulos. E que ainda assim tem bastante tem cenas. 38 cenas. 38 cenas. A reencarnação do Sigismundo. Já imaginaram ver como que um espírito reencarna na descrição de André Luiz? O projeto Imagem mostra isso para você. E também um outro livro que foi feito parcialmente, metade dele, é Obreiros da Vida Eterna, com os 10 últimos capítulos dos 20 que tem o livro. Fizemos aqueles episódios de desencarnação de Dimas e Companhia Limitada. Nós temos algumas imagens que você vai ver agora e o Américo vai dar uma palhinha, ele vai adocicar a sua boca para você ver quanta coisa boa você poderá encontrar do projeto Imagem. Américo, nós vamos começar, o Júlio vai colocar para os nossos telespectadores as primeiras imagens. Eu gostaria que você pudesse rapidamente ir identificando de onde são, para que eles pudessem também ter uma ideia. Certo. A primeira imagem é do livro Nosso Lar e mostra André Luiz, ali nas regiões inferiores, próximas da crosta, sendo recolhido pelo ministro Clarencio e mais 2 auxiliares. Logo em seguida, o próprio André Luiz, já em recuperação no hospital, na vida espiritual, lá na cidade ou no núcleo de Nosso Lar, acompanhado pelo seu médico, Henrique de Luna, e também por Clarencio e um enfermeiro. Logo em seguida, mostra uma vista geral de Nosso Lar, que é baseado no livro Cidade no Além, que tem desenhos de Egorina Cunha, texto de Lúcius. A Egorina foi levada em sonho até a cidade e desenhou isso, não é? Desenhou, não sabia o que era aquilo, levou até Francisco Cândido Xavier, e ele disse, mas isso aqui é Nosso Lar, não é? E autorizou a publicar. E a gente vê aí o prédio da governadoria, não é verdade? Isso, é.
Talvez ele não seja exatamente assim, mas essa é a imagem que o desenhista... E a descrição que André Luiz faz é exatamente parecida com lembra isso. Agora, pode não ser exatamente desse jeito. A cor da parede pode ser diferente. Pode ser diferente, mas nós vamos conferir um dia como é que é isso. Logo em seguida, há um episódio, ainda do livro Nosso Lar, no final, nos capítulos finais, onde André Luiz, visitando a sua família terrestre, encontra lá o segundo marido de sua esposa, não é? Para um trauma inicial, encontra 3 espíritos tirando as energias do Ernesto, que está aqui com problemas no pulmão, não é? Isso. Então aí completaria o que nós temos de imagens disponíveis em Nosso Lar. E depois? Logo em seguida, há cenas do livro Voltei, do irmão Jacó, que nós sabemos foi um dirigente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. A primeira imagem do Voltei mostra exatamente o momento inicial no livro em que o Jacó, querendo escrever, porque havia prometido, caso chegasse à vida espiritual, contar a sua experiência. E se aproximando de uma reunião mediúnica na época em que Chico estava escrevendo, numa reunião. O Chico está mais novo aí na cena, né? Isso. O Emmanuel está logo atrás e o Jacó estava querendo uma palhinha ali, não é? Dá um espaço para eu escrever. Dá um espaço para escrever. Foi aí que ele soube que o André Luiz ficou 700 dias ligado ao Chico para criar o aspecto de sintonia fluídica e tudo mais. E aí os espíritos aparecem atrás do Chico, não é? Você vê aí as entidades. Isso, 2 entidades, uma delas, a da esquerda, é Emmanuel, que senhoreava a mediunidade do Chico naquele momento, não é? E ele não conseguiu escrever nesse dia. Certo. E depois? Depois temos uma imagem de uma reunião mediúnica, porque o Jacó, o Frederico Figner, trabalhou durante muitos anos em reunião mediúnica. Então fizemos esse instante dele voltar ao grupo como espírito. Sim. Está sendo mostrado aí. Logo depois, uma cena de um obsessor que ele teve muita dificuldade de esclarecer e continuava na vida espiritual ligado ao alcoolismo. E ele aparece aqui porque ele voltou para ajudar esse espírito que ele não conseguiu encaminhar. Essa cena é muito interessante para os telespectadores entenderem por que muitas vezes as pessoas ligadas ao vício sofrem tanta dificuldade em abandoná-lo. Porque você vê aí na imagem, não é? A pessoa está ali com aquele olhar esgazeado, esse que está sentado na frente da garrafa é um encarnado. Isso. E você vê a entidade que também está junto dele, isso, sugando as suas energias e mantendo sob o seu domínio, ali envolvendo, não é, um espírito de aparência feia, estranha, e o Jacó lá na entrada do bar. Isso aqui é na Terra. Isso é na Terra. Não é? Então, isso porque a pessoa que está sobre estado vicioso, ela tem que vencer a própria vontade, tem que ter uma vontade maior para vencer, mas há que vencer a vontade e o interesse daquele que está... Dos sócios, né? Do sócio. E depois, Américo? Logo em seguida, depois de uma conversa tete a tete com esse espírito, e aceita a argumentação, uma nova argumentação do Jacó, e aceita receber o passe para acalmar também as suas angústias, as suas emoções. E depois a cena que encerra esse trabalho, que era uma reclamação quase que constante do Jacó, porque ele não se via iluminado na vida espiritual. Mas nesse dia, ao final, no capítulo final, brilha a luz de Frederico Figner. E o Dr. Sampaio vem para parabenizá-lo num momento muito especial. É muito linda essa cena. Muito bonita essa cena. Logo depois? Logo depois começa um outro livro, O Amor Jamais Se Esquece, do Espírito Lúcio, pelo médium que estava conversando aqui comigo. E a cena número 10 mostra Públio Lentulus se apresentando ao imperador Tibério, na época, e também acompanhado de Flamínio Severus, aí do lado, recebendo a missão de ir até a Judéia para investigar o governo de Pilatos. Logo depois, um momento muito especial em que Zacarias e outros companheiros visitam uma casa de prostituição para retirar de lá uma mulher. E eu não vou contar aqui a história, senão perde a graça. E logo em seguida, uma das cenas mais bonitas de Mozart Couto, que é o desenhista que mais fez trabalhos para nós, até pela sua disponibilidade, que é um encontro entre Jesus e Zacarias. A imagem ficou muito bonita e inspira muita gente
as lágrimas quando ele aparece, quando a gente cita o que os dois dialogaram. Depois, na imagem 13, a preocupação do Pilatos por ter matado uma pessoa ou não ter influído decididamente para evitar a morte de alguém que era um justo, que não havia cometido nenhum crime. E ele está se lembrando da figura de Jesus, e a figura de Jesus aparece aqui ao seu lado. E por último, um encontro fantástico, emocionante, que ocorre entre Jesus e Zacarias, logo depois que Zacarias desencarna. Mas isso, os detalhes ficam por conta da leitura. Você viu algumas imagens de vários livros e você tem a certeza que são pequena amostra de cada um deles, porque há muitas outras imagens contando essa história.